Olá para você que está assistindo esse vídeo neste momento. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Eu sou Pai Henrique de Ogum, sacerdote e mentor dessa grande casa e dessa grande falange de guias, de mentores, de médicos, um grupo muito unidos. Como diz nossa grande rainha, o nosso primeiro ensinamento, a primeira regra é Ubuntu. Nós somos o que somos porque somos todos nós. Se não fosse todos nós, então não seríamos nada. Seja parte da nossa família, desenvolva aí a sua mediunidade. No vídeo de hoje vou contar a história da Santa Joana d'Arc. Sincretismo do Orixá Obá, numerologia 2, lá dentro dos módulos doutrinários. Então vale a pena, né, acompanhar bem para poder entender como que funciona a história dela. Ela é o sincretismo católico, né, da Orixá Obá, né? Então, se você vai ver a história da Obá, que guerreira, né, ou seja, luta a favor das mulheres, né, luta por uma igualdade, né? No caso da Santa Joana d'Arc, ela se tornou santa porque ela teve uma grande força, né? Ou seja, uma mulher brigando, guerreando, se tornou realmente uma imagem, né? De entusiasmo, de força, de poder, porque é difícil pessoas que têm essa qualidade, né? Ou seja, pessoas que querem desenvolver dessa forma. É difícil quem dá a cara a bater, quem se sacrifica por uma humanidade, por uma sociedade, quem coloca na sua frente como grande prioridade ajudar aquele país que vive ou aquele mundo, né? Aquela dimensão que está. E isso é o que faz com que as pessoas se tornem santas, né? Não é em si os milagres, mas o encorajar, o ser grande, de grande influência psíquica, né? Ou seja, pessoas que têm a qualidade de convencer as outras de que é capaz, de que é forte, de que pode fazer, de que vai acontecer. Pessoas positivas que conseguem positivar os outros. Pode ser que muitas das vezes se resulta na morte de outras pessoas, mas se não fosse isso, viveria tudo estagnado, né? E as pessoas que acham que são capazes realmente conseguem, porque sempre o lado oposto pensa o contrário, né? Ou seja, vence o que não desiste, né? O que não fique inibido. Então, Santa Joana d'Arc tem relação com a Guerra dos 100 Anos da França, né? Onde houve grande, né, revolta, grande guerra de poder, né? Onde morreu pessoas, então na hierarquia os filhos sobem, aí se tornam reis, né? Então aquela questão da hierarquia, ela existiu, né? E com isso a Joana d'Arc convenceu os seus pais a deixarem ela fazer parte do exército, né? Mas ela era uma mulher, existia grande preconceito na época, então ela começou a guerrear, né? E ela tinha mediunidade. Santa Joana d'Arc conversava com o mundo espiritual, né? Ou seja, com os santos, né? A igreja chama de santos. Então ela passava mensagens sobre os santos, sobre as divindades, né? Falava do que ia acontecer, ou seja, ela previa o que ia acontecer lá na frente. Claramente, as pessoas achavam um grande otimismo, né? As pessoas pensavam assim, nossa, que mulher otimista, né? Acha que vai, né, resolver uma coisa que está aí praticamente 100 anos acontecendo, né? E de fato ela guerreou e foi à frente, né, para trabalhar esses propósitos de vida, né? De libertar a França, né? Dos ingleses que queriam tomar o poder na época. Era uma briga política, na realidade, né? Mas de certa forma envolvia a questão da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica ela é presente por muito tempo, né?
ela faz parte praticamente de todas as histórias do mundo, né? Então não foi diferente na França, porque era mais fácil conduzir a política para a Igreja Católica, né? Ou seja, os católicos estavam envolvidos nas grandes políticas, porque era o mais aceitável, né? E eram os mais severos, então eles têm assim um vínculo familiar muito grande, a proteção da família, a valorização da família, né? E a condenação de certas outras coisas que colocariam em desordem a sociedade, ou seja, ele pensava no bem dos filhos, da humanidade, né? Inclusive das relações, né? de homossexuais, que aí a gente vai entrar em outro termo que não é importante falar nessa história. Mas Santa Joana d'Arc não foi lésbica, né? Ela realmente era uma mulher, só que ela tinha objetivos diferentes, né? Ou seja, de levar a humanidade à frente. Porque as mulheres que carregam o Obá, por exemplo, elas são masculinizadas, né? Ou seja, elas sempre vão afrontar a espiritualidade, a pombogira, a Iemanjá, porque elas vão cortar o cabelo, ou elas vão raspar embaixo, elas vão ter atitudes, né? De valorizar mais o animal do que o ser humano, né? Ou seja, ela tem aquela força, aquela fúria de guerra, né? Ela não foge da luta, ela pode, independente do que seja, a pessoa pode estar armada, ela vai à frente à luta, a pessoa pode estar sobre a razão, mas ela vai à luta, ela não tem medo da morte, ela não tem medo da morte, ela vai em direção ao perigo se for necessário, né? E isso acontece muito com uma filha minha que eu tenho de Obá na casa, né? Na realidade eu tenho 2 filhas de Obá na casa. Uma desistiu, né? Fica meio assim, vai e volta, e a outra também tá meio em cima do muro, porque é um propósito de guerra, né? Então é uma coisa meio difícil assim de lidar com elas, né? Elas têm uma característica muito semelhante aos Oguns, né? Então elas trazem uma energia muito forte, né? E elas, né, se põem à frente. Nós passamos por um obstáculo uma vez, um trabalho numa calunga à noite, onde era um cemitério abandonado, tinha uma igreja do lado, né? Abandonado assim que não tinha guarda, polícia, né? Então, como era muito afastado, praticamente abandonado. Então apareceram toda aquela vila daquele lugar, né? E nos ameaçaram com armas de fogo, né? Atirando para cima. E essa minha filha de Obá foi pra cima do cara, né? Ou seja, ela foi pra cima da arma, entendeu? O cara poderia simplesmente achar que ela fosse ser atacada por ela e dar um tiro nela. Ou seja, ela não pensou nos riscos, ela simplesmente vai à frente, né? Então é uma grande líder, né? A Joana d'Arc conseguiu o que queria, né? Ela conseguiu convencer o rei a fazer parte do exército. E o rei, para ver se realmente ela tinha alguma qualidade, né? Supostamente mediúnica, que adivinhava as coisas, que poderia conduzir o exército a um melhor empenho. Ele pegou e, né, se desfez da coroa rei, né? E se transvestiu, né? Se vestiu de empregado, como se fosse um escravo do rei, né? Então ela reconheceu assim que ele estava na porta, né? Por mais que ele estava disfarçado, ela disse para ele, direcionando como rei: eu sei que o senhor é que é o rei, né? Se isso é um teste, isso e aquilo, né? Então, só quero dizer para você que nós vamos vencer essa guerra, assim, mas se eu preciso que você sente no seu trono, eu preciso que você governe como um rei e não que você faça esse tipo de brincadeira. É uma grande guerra, é uma grande luta, não será fácil, muitas vidas se perderão, mas isso vai acontecer, é normal, sempre alguém vai se sacrificar, né? Então, quando ela fez isso, ele acreditou, né, na mediunidade dela, mesmo que ela seria considerada uma bruxa. Então ele deu um exército para ela governar à frente. Houve grandes desavenças, muitas pessoas desistiram, que é o que as histórias não contam, né? Porque tem homens que têm preconceito, principalmente na época, mas ela de certa forma conseguiu convencer muitos, né? Então ela começou a grande guerra. Foram 3 dias de muita guerra e luta, isso ela devia ter mais ou menos de
16 para 17 anos, né? Ou seja, muito jovem, né? Além de ser mulher, é jovem demais, né? E começou a ter aquela grande luta, aquela grande guerra, até que ela conseguiu, né? Depois de 3 dias, acabar com a Guerra dos 100 Anos. Então, vencer a guerra e conseguir colocar corretamente o rei dentro do seu trono e não ser perseguido pelos ingleses, né? Mas aí você vai entender que sempre quando uma pessoa vence, a melhor coisa, né, de um guerreiro é morrer na guerra. Se você ver histórias de guerras, todas as pessoas preferem se machucar, morrer, e aí tem uma história linda e maravilhosa que, e aí morreu na guerra, muito legal e tal, né? Ou seja, se eles venceram a guerra e o propósito era esse, acabou a vida, né? Ou seja, não tem mais graça. A vida inteira foi lutar por isso, né? A vida inteira foi conduzir a vida a esse processo. Então, para que vai continuar aqui, né? Então a vida acaba para essas pessoas. São pessoas que voltam da guerra e vivem grandes problemas psicológicos, né? Por exemplo, porque eles querem ser uma heroína, né? Eles têm uma necessidade de serem reconhecidos. Mas aí, se de repente ele foi e voltou, ou seja, se ele foi ferido e foi tratado, então não teve graça, entende? Então, por mais que ela teve ferimentos graves, que ela, né, apanhou muito, que quase correu risco de morte, ela sobreviveu. Aí foi a grande, né? Mas aí, como ela sobreviveu, ela ia fazer parte ali da organização militar, né? Ou seja, da questão do exército para conduzir ela a um processo de deixar tudo estabilizado, tudo organizado, né? De manter uma ordem na pátria, né? No governo, fazer um sistema, né, de proteção das questões de impostos. Mas então ela começou a ser acusada, né, principalmente pela Igreja Católica na época, de bruxaria, ou seja, outros reinados, né, hoje o que seria estados, né, e cidades condenaram ela. Você é bruxa, não pode, você está usando de magia, de feitiço, né? Se você tem uma qualidade dessa, você não pode executar função nenhuma nessa sociedade, não tem espaço para você, isso e aquilo, enfim. Eles conseguiram fazer com que ela fosse presa, né? Então, por mais que ela ajudou os franceses, ela acabou sendo presa e condenada na França, né? Então ela foi condenada pela Inquisição a ser canonizada. Foi queimada em praça pública, né? Então existe um grande vínculo, né, também com as histórias de Maria Mulambo, que também foi queimada. Mas enfim, todas as bruxas elas eram queimadas, porque era uma forma de expelir de vez, como um vampiro, por exemplo, né? Mas então, por mais que a igreja acusou e tudo, houve uma grande revolta espiritual, ou seja, pessoas que acreditavam nela, e então começaram a contar histórias sobre ela. E aí começou a surgir grandes lendas, histórias, isso, aquilo, ou seja, o que ela fez na minha cidade, o que ela fez para minha família, para o meu amigo. Então tudo isso começou a gerar um negativo para a Igreja Católica, porque se ela, que foi uma mulher forte, guerreira, sacrificou-se pela França inteira, não poderia ser consagrada como santa, não poderia ser aceita na Igreja Católica, e foi permitida que fosse queimada como uma bruxa, sendo que ela nunca fez mal a ninguém, sempre ajudou todo mundo, ou seja, independente do que ela usou, qual era a sua oração, ela sempre ajudou todo mundo. Ou seja, onde está a humanidade nesse contexto? Por que uma pessoa dessa não merece uma história, né? Então foi aí que ela foi consagrada pelo Papa, né, como santa, reconhecida como Santa Joana d'Arc, né? Então ela recebeu todos os seus, né, as suas orações, e uma imensidão de franceses, né, trabalhando ali pela questão, e tornou-se padroeira da França. Então Santa Joana d'Arc é padroeira da França, ou seja,
Os franceses, eles eram muito, até hoje na realidade, eles são bem machistas, preconceituosos, né? E é difícil de você lidar com pessoas assim, né? Por mais que existam essas grandes desavenças, houve questões de normas, novas leis, né, a serem cumpridas, e isso foi colocando positividade na vida deles, né? Colocando ordem, colocando direitos, né? Não só deveres, ou seja, ela foi de grande força e ela deu força para muitas mulheres fazerem o que ela fez, ou seja, aí começaram a correr atrás dos propósitos de eu quero dinheiro aí, eu quero direito a isso, eu quero direito a trabalhar, eu não quero ser escrava do meu pai, nem quando eu sair da casa do meu pai ser escrava de outro homem sendo meu marido, não quero. Então as mulheres começaram a criar uma grande independência, né? E aí vem os grandes propósitos de Padilha, ou seja, Santa Joana d'Arc, ela faz parte, né, dessa história, né, de Padilhas, de conduzir a sociedade a um processo humano, né, a um processo bom, a trazer prosperidade, axé, independência, ou seja, não depender de homem, não ter medo de enfrentar um homem se assim for necessário. Santa Joana d'Arc era uma médium, realmente tinha visões, conversava com espíritos, não só com os santos, né? Ela sabia de tudo, ela conversava principalmente naquelas linhagens dos Anunnakis, né? Ou seja, ela tinha uma hospedeira, por isso que ela tinha um propósito, né? Então é bem possível, né, que os filhos de Jeová são bem intuitivos e eles têm hospedeira também, é bem possível que eles carregam, né, uma linhagem humanoide Anunnaki, né? Ou seja, que tem algo diferente, por isso são pessoas criativas, capazes, né? Então fica mais uma dica para você entender mais as características de Obá. Então lembra-se que Obá é como se fosse o Ogum mulher, entendeu? Então o Ogum é guerreiro, mas, né, é uma mulher, ou seja, é um orixá feminino, né? Tem qualidades de mulher, ou seja, defesa da mulher. Santa Joana d'Arc foi importantíssima nas histórias do Brasil também, claro, porque é uma figura histórica, né? Mas porque ela é do mundo inteiro, ela é da França, né? Ou seja, a França é o coração do mundo, a França é uma dos lugares mais antigos, que mais tiveram histórias fortes, né? Ou seja, eles foram de grande força, guerra e poder, por isso que eles tiveram grandes personagens históricos dentro desse processo da humanidade, desse processo da evolução, da aceitação do ser, né? Então, lembre-se sempre disso quando você precisa de algo, né? Parece que um exército se levantou à sua frente. Lembra que Santa Joana d'Arc pode te dar força, que o Orixá Obá pode te dar força, né? Ou seja, a palavra Obá significaria alegria, né? Ou seja, comemoração, que vai dar certo, é uma palavra positiva, como um yes, como um sim. Então, quando você fala Obá, né? A gente tem essas nomenclaturas de expressão, ou seja, é algo que nem sempre estaria um significado de definição de palavra, mas ela traz o significado de milhares de coisas ao mesmo tempo, ou seja, é tudo positivo, é tudo de bom. São 3 palavras, são 3 letras, né, que formam uma palavra incrível, ou seja, a gente pensa nos triângulos, né, ou seja, a união de elementos de força. Então, quando trata-se disso, você é o 4º elemento do seu triângulo, né? Ou seja, você precisa se conectar a ele, é uma força divina, espiritual. E é isso, eu espero que tenham entendido, que tenham gostado, e dúvidas estarei para esclarecer. Um axé. Através da cabalística, apométrica e regressão, conseguimos dizer para você
tudo que você fez no seu passado, nas suas encarnações anteriores, com quem você fez pacto, o porquê que você fez esse pacto, o que ganhou com esse pacto e o que já pagou por causa desse pacto. Em qual encarnação que você está, quem foi, o que fez, como fez e o que deixou de fazer em todas as encarnações que você passou. Dizemos também para você sobre todos os seus orixás, ou seja, as suas qualidades como pessoa, física e mental, para entender a sua cabeça. Dizendo assim para você todas as suas características, sejam elas defeitos e qualidades. Também informamos a você alimentos que não te fazem bem, que você não pode digerir. Alertamos a você algo que você pode ser saudável para o resto da sua vida. Basta você seguir à risca todas as normas daqueles alimentos que não podem ser obstruídos porque o seu organismo não digere e não aceita aquela alimentação devido aos seus pactos anteriores e também devido à sua criação. Por que que uma pessoa é alérgica a camarão e outras não? Justamente porque cada pessoa é diferente, é usado de elementos diferentes, então não pode comer os mesmos alimentos que outras pessoas. Lembre-se muito bem que isso é uma coisa individual, muito sua e intrínseca. Ou seja, para que isso serve? Isso serve para que você conheça a si mesmo, que é o que falta para muitas pessoas. Conheça a si mesmo e então será um ser humano melhor. Para que serve o seu karma? Por que você tem um karma? Nós explicamos tudo isso a você. Apesar de a regressão ser uma grande curiosidade na vida das pessoas, as pessoas tendem a melhorar muito com as nossas regressões e cabalísticas apométricas. Mais informações, só clicar nesse link abaixo, será direcionado ao explicativo de que, como funciona, como é, para que serve e tudo mais nos mínimos detalhes. Ou se queira já agendar a sua cabalística apométrica, você pode também clicar nesse link abaixo, será direcionado diretamente ao nosso contato do WhatsApp. Seja muito bem-vindo à Casa de Padilha e até o próximo vídeo.